Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Douglas. Eu me chamo Vitória. E hoje nós vamos falar sobre o uso do solo, erosão e técnicas de conservação. Lembrando que essa aula a gente vai trabalhar no sexto ano do ensino fundamental. Vitória, quais são as habilidades da BNCC que iremos abordar hoje? Então, essa primeira habilidade é sobre os diferentes usos do solo. E essa segunda é como que a agropecuária, a atrelada organização, consegue modificar a paisagem. Certo. Vamos lá? Então, gente, vamos começar com o questionamento. O que está acontecendo com esses solos? E, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. De onde vocês acham que foram tiradas essas fotos? Então, respondendo essa pergunta, essas fotos foram tiradas bem pertinho da gente, aqui na região da Grande BH. Mais uma pergunta. Literalmente, né? O que está acontecendo com esses solos? O que vocês acham? Vocês acham que são o mesmo processo que está interferindo nos dois casos? Fica o questionamento, que será respondido no final dessa aula. Você sabe o que é erosão? Bom, a Vitória falou de algumas coisinhas aqui atrás e que envolve a erosão, mas você sabe o que isso significa? Bom, a erosão é o processo de desgaste e transporte das partículas do solo, que ocorre justamente na parte mais superficial, ou seja, na água sobre o solo exposto, ocasionado por diversas ocorrências, pela chuva, pelo vento, pela gravidade ou até mesmo pelo rastejamento da neve. E isso ocasiona diversas coisas, tanto favoráveis em alguns aspectos, tanto negativas. E uma das negativas é a perda da camada fértil do solo, ou seja, ele rejuvenesce o solo, deixando as partes mais profundas dele expostas. Portanto, ele atua sobre o solo exposto, tira essas partículas, transportam elas e levam elas para outro lugar. Mas você acha que é só a natureza que faz isso? O ser humano também faz um pouco, mas ele não é o agente erosivo. Ele é o intensificador, o catalisador do processo erosivo. A gente vai entender um pouquinho mais para frente como funcionam algumas técnicas para poder combater esse processo erosivo. Tanto que muitas vezes é causado pelo homem, mas a maioria pela natureza. Então, gente, vocês sabiam que existe mais de um tipo de erosão? Aqui, nós estamos trazendo 4 tipos deles, mas não são os únicos. Para começar a explicar para vocês, a gente trouxe a erosão laminar. E o que seria a erosão laminar? Ela é a remoção uniforme daquela camada mais fina do solo. E ela é a erosão mais discreta possível. Ela é como se fosse a primeira dessas infinitas etapas. E como é que ela funciona? Ela é marcada por um processo de salpicamento, que é chamado de efeito splash, que basicamente o Douglas desenhou ali no cantinho pra gente, que são por três situações. Começa na desagregação, quando a gota da chuva cai sobre o solo e começa a desagregar essas partículas. Essas partículas são transportadas junto com a água da chuva e podem chegar a ser depositadas em algum curso d'água, sendo rios, lagoas e o que está sendo representado nesse último desenho, essa deposição. Então, basicamente, esse processo da erosão laminar é marcado pelo efeito splash. Porém, a erosão não é algo que é marcado somente por começo e fim em um processo do solo. Basicamente, a erosão laminar ela pode se tornar uma erosão em sulcos também, dependendo da intensidade da chuva, do processo temporal estando envolto. E como que funciona a erosão em sulcos? A água começa a se concentrar e se infiltrar nessas pequenas ranhuras ou grandes ranhuras do solo, que podemos ver nessa imagem. E ela se concentra nessas camadas visíveis na superfície. Porém, ela não acaba na erosão em sulcos. Se os sulcos se aprofundarem, se expandirem, se alargarem, a erosão pode se tornar uma erosão em ravina, que já forma marcas muito mais visíveis no relevo, como podemos ver naquela imagem. E, reforçando, né, que como são etapas que podem se complementar, não é algo que começaria com começo, meio e fim muito certinho. Vai depender de diversos fatores, né, principalmente a água, mas também o vento, mas o fator temporal, reforçando isso para vocês. E, para finalizar esse slide, eu trouxe as fosforocas, que são aquele processo do estágio mais grave de erosão do solo. É aquela que mais causa uma cicatriz na paisagem, se vocês quiserem chamar assim. E ela causa crateras profundas, que destrói estradas, construções, grandes plantações, casas. Então é um processo muito agressivo realmente.
E assim, reforçando, né, esses 4 exemplos, da mais branda, né, da quase imperceptível, como é a laminar, da mais discreta, até uma cicatriz da paisagem, como é a Vossoropas, cada uma delas causa certo efeito sobre a paisagem, sobre o solo que foi exposto a esses processos. Então existem etapas de conservação, que é o que a gente vai, para poder evitar esses processos, que é o que a gente vai abordar a seguir. Você conhece as técnicas de conservação do solo no meio agrícola? Bom, Vitória, eu preciso de comer. Você precisa de comer? Eu preciso. Para a gente poder comer, a gente precisa de solo. Para poder plantar. Para poder colher. Para poder comer. Bom, vamos proteger o nosso solo para a gente poder comer no final, né, gente? Não solo, a planta. Bom, Vitória, você conhece o terraceamento? Eu conheço. Ele se trata de quê? Então, gente, vou explicar para vocês e para o Douglas. Basicamente, o terraceamento é a construção de degraus no terreno, para poder, no seguinte processo. Pense, quando a água da chuva cai, convenhamos, de maneira muito intensa, ela passaria e poderia destruir toda essa plantação. Então, o degrau, ele se torna um freio para essa água da chuva. Conforme ela vai caindo, ela não passa destruindo tudo, porque ela é freada por esses degraus e chega de maneira mais branda na plantação. Interessante, então ele vai parando um pouquinho, né? Sabe o que me lembra um pouco? Aquele processo de controle de Vossoropa. Paliçada. A paliçada, Vitória, muito bem. A gente vai colocar aqui na tela um pouquinho do processo, da técnica de conservação da paliçada, para você entender e poder assimilar um pouquinho com a terraceamento. Bom, Vitória, ele parece que é feito num morro, não é? Sim. Engraçado, porque as curvas de níveis também são. Bom, você já viu plantação de café? A plantação de café ocorre mais ou menos nesse mesmo esquema, se não bem. As plantações são feitas seguindo o contorno, ou seja, a curva de nível de uma montanha, de um monte, de alguma coisa que tem um relevo mais elevado, para que possa ser plantado, ó, certinho, um atrás do outro, um na frente do outro, para que, ó, são plantadas um embaixo do outro para poder seguir a curva de nível, ou seja, até mesmo quando chover, essas plantas, igual o terraceamento, ela vai desacelerando essa água para que não a última planta lá embaixo ela receba uma quantidade enorme de água. Então, se uma enxurrada te pega igual como se fosse uma última planta, você não ia ficar de pé. Não ia mesmo, gente. Eu também não ia. Bom, e essa daqui, Vitória? Então, gente, vocês sabem o que é rotação de culturas? É um processo super interessante e muito necessário nas plantações. Como funciona o processo de rotação de culturas? Vamos pensar num exemplo. Vamos supor que algum agricultor plante somente um tipo de plantação o ano inteiro. Vocês acham que esse solo ele vai estar nutrido de todos os nutrientes que ele precisa para poder funcionar bem? Então, a resposta é não. A rotação de culturas ela entra como essa alternativa para você ter diversas plantações no decorrer do ano, conciliando com a estação adequada ou com o manejo adequado do solo. São muitos aspectos que influenciam, mas onde trazem diferentes plantações em diferentes momentos para poder que esse solo seja nutrido e ao mesmo tempo que essa planta evolua, o solo também receba os nutrientes dessa própria planta, desse próprio alimento, para ele poder ser nutrido enquanto ela cresce. Exatamente. E esse daqui, Vitória, o plantio direto? O plantio direto. Querendo ou não, ele também é ligado à rotação de culturas. Mas vamos ter um exemplo. Um agricultor, ele plantou, vamos supor, alface. Essa foi a primeira plantação dele. Só que aí acabou a plantação de alface. Ele resolveu plantar tomate, por exemplo. Só que nisso, ele não vai tirar todos os resquícios da plantação de alface do solo, né, os seus nutrientes, realmente o que sobrou da alface naquele local. Ele vai plantar o tomate por cima. E o que isso vai ocasionar? É literalmente um plantio direto, né? Não vai tirar aquilo que foi plantado, vai se aproveitar dos benefícios que ficaram daquele solo da plantação anterior para poder plantar ter uma nova plantação. Anteriormente, no exemplo das curvas de nível, a plantação de café. Você já viu uma plantação de café? Bom, algumas das plantações e muitas outras são plantadas assim, ó, em fileirinhas ou até mesmo em terraceamento, igual no terraceamento que a Vitória apresentou. E para proteger esse solo, nem sempre a gente deixa o solo exposto. A gente precisa proteger ele e as raízes da planta, porque senão a planta ela morre e não consegue comer, né? Então, uma das maneiras para a gente poder proteger esse solo e a raiz da planta é colocando uma cobertura vegetal morta por cima. Você já viu uma serrapilheira, aquele cobertura de folhas que cai da copa das árvores
e se aglomeram lá no fundo, protegendo o solo? Bom, é exatamente o mesmo sentido. Ela se acumula no fundo, o agricultor, no caso, coloca essa cobertura vegetal, uma vegetação morta ou uma vegetação seca que morreu em algum terreno próximo, para proteger esse solo, porque na hora que a água vier, a chuva vier, ela não atua diretamente com esse processo de salpicamento que a gente viu no efeito splash. Ele é barrado pela essa cobertura vegetal morta e não consegue arrancar, desagregar e nem transportar essa partícula. Então essa cobertura vegetal morta, ela atua exatamente nesse escudo do solo, não é mesmo? É mesmo. E agora também, igual eu falei, da copa das árvores, tem o reflorestamento. Bom, o reflorestamento, às vezes, ele também está muito junto, muito atrelado com a cobertura vegetal morta, igual eu falei da serrapilheira. A serrapilheira, a folha da árvore cai, deposita lá no fundo e protege o solo. Mas muitas vezes a gente consegue proteger esse solo de lá de cima, você sabe, né? A gotinha de água ela cai, igual aqui no slide, a gotinha de água ela cai, e aí ela se deposita e depois escorre direto. Ela não atinge diretamente o solo. E muitas vezes, por conta dessa serrapilheira que vai se formando por conta da soltura das folhas das árvores, ela se protege lá em cima e lá embaixo, ocasionando um acúmulo de água na folha. Na hora que ela desce, ela é protegida novamente pela serrapilheira. Ou seja, o solo é protegido duas vezes, olha só. Então, gente, no slide anterior, falamos sobre as técnicas de conservação para evitar a erosão no meio agrícola. Agora, vamos trazer aqui as técnicas no meio urbano. Então, gente, basicamente, são três principais que são utilizadas no meio urbano, que é o muro de arrimo, o muro gabião e o hip-hop. O muro de arrimo, basicamente, ele serve como uma barreira, como se fosse uma barragem para evitar que quando chove e o solo daquele local tem a tendência de passar pelo escorregamento, né, e provavelmente ocasionar um deslizamento, ele ser barrado por esse muro, que é feito de concreto, de material resistente, que realmente seguraria esse solo, né, sendo carregado. O muro gabião, ele é feito, né, basicamente com essas telas, digamos assim, com aço, só que ele tem aberturas entre ele que permitem a passagem da água da chuva, o que evita a pressão, né, no arredor dele e mantém essa estrutura, para não poder, né, para ele literalmente não cair. E também serve nesse processo de poder conter todo esse solo, essa água, que realmente poderiam passar e fazer uma tragédia por onde estivesse, né? E são usados até mesmo assim, em áreas próximas, mas tudo muito realmente no meio urbano. E o hip-hop, ele é saco de areia misturado com solo, que também serve para poder fazer uma barreira, para poder evitar que essa água juntamente com o solo, do processo, sendo levada pelo processo erosivo, não ultrapasse e também seja literalmente, né, como se fosse outra barreira para poder evitar esse processo erosivo. Você já viu isso aqui em alguma estrada da sua cidade? Esse é o muro gabião. Igual a Vitória falou anteriormente, ele é feito de uma tela de aço com pedras lá dentro, que fazem com que a água da enxurrada ela não ultrapasse. A água não, o solo. A água sim ela ultrapassa, mas ela tem um nível e uma pressão muito menor. Bom, ele é localizado, esse daqui em específico, a gente localizou aqui na nossa região, uma avenida bem movimentada e muito conhecida, que é a Avenida Rádio da Bahia. Você é de Belo Horizonte, você conhece a Rádio da Bahia? Bom, esse tipo de solo que está aqui no fundo, ele é muito presente naquela região, ali perto de Nova Lima, e é um solo assim, que a gente chama na pedologia, que é uma área da geografia muito específica, de cambissolo, ou seja, é um solo jovem, mais rasinho, com rochas próximas à superfície, e esse daqui em específico, ele tem uma rocha muito frágil, ou seja, a água passando ali vai erodindo demais, ou seja, quando a água, a enxurrada, a chuva, uma tempestade muito forte está prestes a vir e está acontecendo, a chuva passa por esse morro, leva muito material e esse material vai para onde? Para o meio da Rádio da Bahia. Para que isso não ocorresse mais, fizeram esse muro gabião que a Vitória explicou anteriormente, num dos processos urbanos, que ele trava, na hora que a enxurrada vem, ele trava esse material todo
e a água vai podendo passar muito mais claro. E gosto de filtro aquela água, né? Então, gente, nesse exemplo de agora, é a técnica de hip hop. E essa erosão em ação, digamos assim, foi de um corte de estrada no caminho para o aeroporto de Confins, também perto aqui da gente, se você é de Belo Horizonte. Então, gente, o Douglas falou que na imagem dele era um câmbio solo, que é um termo, né, da pedologia. Mas então, aqui o solo em questão é um latassolo, que ele é um solo muito evoluído e ele tem essa característica de ser avermelhado, alaranjado e é rico em óxido de ferro. Então, ele é um solo bastante evoluído mesmo. Então, porém nessa imagem nós podemos perceber sulcos de erosão muito visíveis, que são representados por essas ranhuras aqui no solo, que acredito que estejam dando para vocês verem bem perceptível. E essa face está muito exposta a esse corte, né? Esse corte de estrada está muito exposto a essa erosão realmente. E esse muro de sacos de solo do cimento, né, que é o hip hop, ele foi instalado para conter essa erosão. Porém, infelizmente, podemos perceber aqui que esses sacos já estão rompidos e muito expostos, não é mesmo? Vocês estão conseguindo ver isso? E essa técnica, né, aparentemente, né, pela nossa análise visualmente, podemos perceber que ela está sendo superada pela erosão. Então, assim, fica aquela reflexão, que mesmo as técnicas, tanto rurais, quanto no rural quanto no urbano, sejam muito boas para conter a erosão, elas não são, né, impossibilitadas, elas não são 100% perfeitas, digamos assim, elas são suscetíveis ao erro, né, e suscetíveis que com o decorrer do tempo, se não tiver uma manutenção, elas não se mantêm, né, acho que é literalmente isso. Bom, o que aprendemos hoje, Vitória? Bom, muita coisa, eu acho. Muita coisa. Aprendemos de técnicas de conservação em vários meios, meio agrícola, meio urbano, na cidade do campo. Bom, vamos recapitular rapidinho o que são as técnicas de conservação do solo no meio agrícola. Então, basicamente, né, gente, recapitulando mesmo, acredito que vocês tenham aprendido, eu espero, as técnicas no meio agrícola são o terraceamento, as curvas de nível, a rotação de culturas, o plantio direto, a cobertura vegetal e o reflorestamento. O Douglas vai falar do meio urbano. Bom, no meio urbano só temos 3, até porque são muito mais presentes e não são tão intensificantes quando acontece no campo, não tem tanta variação. No meio urbano acontece bem pouquinho, a gente precisa apenas de 3. Às vezes mais, a gente às vezes usa do meio agrícola, mas aqui são só 3 que a gente trouxe hoje para poder deixar mais claro. O muro de arrimo, muitas vezes a gente já viu nas estradas, que é tipo uma parede bem alta e que tem alguns quadrados. Eu vou deixar aí na edição do vídeo uns exemplos de muro de arrimo que temos aqui em Belo Horizonte. Temos o muro gavião, que é aquele que eu expliquei e a Vitória também contextualizou um pouquinho, que é aquele que tem uma arame, tem as rochas ali dentro e que a água consegue passar. E temos o hip rap, que é esse saco de areia com sol que coloca ele meio que deitado nos morros para que essa erosão não consiga atuar de forma tão violenta. Então, gente, para finalizar a nossa aula, depois dessas nossas explicações, então, recapitulando também sobre as 2 últimas imagens que a gente trouxe, que foi desses exemplos reais aqui em Belo Horizonte, aí fica essa reflexão mesmo, que hoje eu tentei trazer para vocês, que no caso da imagem que o Douglas trouxe, a técnica deu certo, ainda está se mantendo, né, o processo erosivo não conseguiu superar ela, né, ultrapassar, mas aí na imagem que eu trouxe, o processo erosivo conseguiu, mas também porque o efeito da natureza ele é muito intensificante, né, assim, então se tiver muita chuva, o fator do tempo também não tiver aquela manutenção da técnica naquele local, infelizmente, né, não adianta fazer só uma vez, tem que ser algo com a manutenção, com a visão, com a análise mesmo muito próxima dos profissionais adequados para evitar esses processos erosivos de maneira tão intensificada. Exatamente, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada, gente. Nos deem um feedback se gostaram. E quem sabe até uma próxima aula. Sim, tchau, tchau.